Neste programa do canal Facamp, discutiremos um aspecto perverso do tempo em que vivemos: o rápido aumento da desigualdade. Uma importante organização internacional que combate a pobreza, a Oxford Committee for Family Relief, a Oxfam, informa que metade de toda a renda do mundo pertence a 1% da população. Sem dúvida, esta é a maior desigualdade na distribuição de renda que já existiu na história. O economista francês Thomas Piketty fez uma extensa pesquisa sobre a desigualdade, recolhendo dados do mundo inteiro. No livro de economia mais vendido no mundo em 2014, chamado O Capital no Século XXI, ele mostra que nem sempre foi assim. Neste gráfico, você está vendo a porcentagem da renda detida pelos 10% mais ricos. Por exemplo, entre 1900 e 1930, nos Estados Unidos e na Europa, os ricos detinham em torno de 45% da renda total. A partir dos anos 30 do século passado, ocorreu uma grande mudança. A renda apropriada pelos 10% mais ricos caiu para cerca de 30%. Vejam bem, uma queda expressiva, pois 1/3 da renda dos mais ricos foi redistribuída para os mais pobres. Esta grande e contínua redução da desigualdade perdurou por décadas. Repito, nos primeiros 30 anos do século passado, os mais ricos se apropriavam de 45% da renda total. Depois dos anos 30, tiveram esta apropriação reduzida para 30%. A situação, porém, começou a mudar nos anos 70. A concentração de renda voltou a crescer sistematicamente no mundo. Isso é muito grave. Piketty, corretamente, diz que desigualdades tão grandes como as que vemos hoje minam a democracia e tendem a aumentar as tensões sociais. Veja o vídeo de Rick Hanauer no TED, clicando no link abaixo. Quando analisamos a concentração da riqueza, vemos que a situação é mais grave. A concentração da riqueza é muito maior que a concentração da renda. Os mais ricos acumulam patrimônios extraordinários. A Oxfam afirma que o 1% mais rico tem um patrimônio 65 vezes maior que o da metade mais pobre do mundo. Estima-se que em 2016, o patrimônio do 1% mais rico seja maior que o patrimônio dos 99% restantes. Professora Daniela, você pode nos explicar como ocorreram mudanças tão grandes na distribuição de renda e riqueza? Logo após a Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século passado, a tributação progressiva foi fundamental para reduzir a desigualdade. Isto é, os impostos eram proporcionalmente mais elevados para os mais ricos. Vejamos algumas outras formas de redistribuir a renda que ocorreram no período. Na Europa e nos Estados Unidos, o ensino público generalizou-se e o mesmo aconteceu com o seguro-desemprego. A qualidade da saúde pública melhorou muito. Além disso, foram criadas novas oportunidades de trabalho no setor público e o desenvolvimento econômico foi alavancado. Quero afirmar que foi possível tributar mais pesadamente os mais ricos sem graves problemas, porque a riqueza como um todo crescia. Mas a partir dos anos 70, o cenário se alterou radicalmente. Ocorreu a desregulação das finanças internacionais e teve início a terceira revolução industrial, do computador e das telecomunicações. A concorrência internacional se intensificou. As empresas se reorganizaram, reduziram suas estruturas de emprego e transferiram parte importante de suas atividades para países onde a mão de obra era mais barata e os impostos eram menores. Sobre este assunto, é importante ver o vídeo do canal Facamp chamado Automação e Transformação das Estruturas Organizacionais. Como eu dizia, a natureza da globalização produtiva, comercial e financeira passou a criar grandes dificuldades para a manutenção do arranjo anterior. Os Estados nacionais, além de reduzirem a tributação, foram perdendo sua base de arrecadação e, com isso, perdendo condição para investir e alavancar o crescimento econômico.
Porque, ao contrário do que se pensa vulgarmente, a história não registra nenhum caso de crescimento econômico sem a participação decisiva do Estado. Bom, Davi, assim fica claro como foi possível a desigualdade ter voltado a crescer tão rapidamente. É correto insistir que este aumento da desigualdade é grave e ameaça a estabilidade social. Piketty, entre vários outros, afirma que a democracia não pode sobreviver numa sociedade como esta, onde os valores meritocráticos são destruídos por uma desigualdade tão assintosa. Nestes primeiros anos do século XXI, o Brasil, no mundo, foi uma exceção nesse processo de ampliação da desigualdade, graças ao crescimento da renda, aos aumentos do salário mínimo e às políticas sociais. Por outro lado, é importante ter em conta que a nossa desigualdade de distribuição de renda é uma das maiores do mundo e estamos muito distantes de um padrão civilizado. Hoje, no mundo, o aumento da desigualdade ocorre num ambiente que o desemprego é elevado, principalmente para os jovens e para os trabalhadores de qualificação baixa ou média. Vejam, por exemplo, as altas taxas de desemprego dos países desenvolvidos nas últimas décadas. Este cenário é explosivo e estimula os preconceitos religiosos e étnicos. Portanto, é uma ameaça para a democracia. Este é um tema que será tratado em outros vídeos no canal Facamp.